Amada Imortal, Volume 2 Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 10. Como esse dia foi uma montanha pela qual a merda não parava de escorrer, eu ainda tinha que admitir que fui demitida. Passei rapidamente pela vitrine da farmácia McIntyre e lancei um olhar rápido para dentro. Fiquei aliviada em ver apenas uma loja vazia, então andei até meu carro. River's Edge estava com muitas janelas iluminadas e com aparência de aquecida. No jardim, a neve cobria tudo como açúcar de confeiteiro. Saí do carro e caminhei em direção à casa, me perguntando se conseguiria subir discretamente para meu quarto e tomar um banho quente sem ninguém reparar. Subi os degraus e rapidamente abri a porta da frente verde escura. Oi, Nastásia! Estão fazendo comida chinesa para o jantar. No saguão de entrada, Amy deu alguns pulinhos de animação. E Charles morou na China, então ele sabe o jeito de verdade. Como ela sabia que Charles morou na China? Eu não sabia. Ela tinha acabado de chegar. Anne veio na minha direção com um sorriso. Oi! Como foi seu dia? Está gelado lá fora. Meu plano de subir e fingir estar doente foi por água abaixo. Fui demitida. Disparei e senti meu queixo tremendo, meu rosto desmoronando. Como eu não tinha sido humilhada o suficiente hoje, teria o adicional de chorar na frente de todo mundo, inclusive da irmã adorável de Anne para quem Rain tinha feito sobremesa de chocolate. Ah, querida! Disse Anne, e foi imediatamente me abraçar, me dando tapinhas nas costas como se eu fosse uma criança com o joelho arranhado. Lamento muito. Sei que o Sr. McIntyre deve ser um péssimo chefe. O que aconteceu? Era a voz de River. James McIntyre a demitiu hoje, disse Anne por cima do meu ombro, mas eu mantive os olhos fechados, sem querer encarar River. Deus! Exclamou River. Bem, você durou um tempo incrivelmente longo. Era só uma questão de quando você ia espirrar do jeito errado e ele botaria você na rua. Elas estavam ficando do meu lado, instantaneamente, sem ouvir os fatos. Elas me conheciam e ainda assim estavam me apoiando. Arrumei a postura e abri os olhos, passando as costas da mão sob o nariz. Eu não espirrei errado. O que aconteceu? Perguntou River. Ele estava gritando com Meriwether, a filha que trabalha lá, e ela estava chorando, e achei que ele poderia até bater nela, e eu não queria usar Magic para impedi-lo. Isso seria errado. Acrescentei virtuosamente. Então perdi a cabeça e gritei coisas horríveis e disse que ele estava estragando a vida dele e que a própria filha tinha medo dele. Eu peguei fôlego. Aí ele gritou que eu estava despedida e que era para eu ir embora e que não queria me ver nunca mais. Na verdade, eu não me saí muito mal na situação, defendendo os inocentes e tal. E era tudo verdade. Não me concentrei na profundidade do horror, nem no rosto chocado e pálido de Meriwether, nem no fato de que tentar ferir o pai dela pode ter ferido ela também. Mas essa era a essência. Disse River. Eu não conseguia ler a expressão nos olhos dela. Não era raiva, nem condenação, nem decepção. Que horror! Falou Anne, dando tapinhas nas minhas costas de novo. Mas tenho uma ideia do que pode fazer você se sentir melhor. Sorvete? A esperança brilhou no meu peito. Não, disse ela sorrindo. Uma boa sessão de meditação. Temos tempo antes do jantar. Junte-se a nós 4. Ela indicou a si mesma, Amy, Rachel e Daisuke, que tinham chegado enquanto eu contava minha história. Ah, meu Deus, não, pensei. Excelente ideia! Concordou River, com um sorrisinho que me disse que ela sabia exatamente o que eu estava pensando. Vá em frente. Sei que vai se sentir bem mais centrada depois. Anne começou a subir a escada, seguida pelos outros.
e fiquei para trás, na esperança de River dizer que estava brincando e que eu precisava mesmo era de um uísque e um banho quente. Ela sorriu e alisou meu cabelo molhado pela neve derretida. Você realmente vai se sentir melhor depois, prometeu baixinho. Suspirei e subi a escada. Eles eram traiçoeiros com sua gentileza. Eu não experimentava meditação desde meu fracasso de introspecção no ano novo. Era a última coisa que eu tinha vontade de fazer. Será que eu algum dia ficaria bem o bastante para conseguir dizer: não, obrigada, nada de meditação para mim agora? Certamente eu chegaria a um ponto em que não estivesse tão obviamente danificada a ponto de as pessoas quererem me jogar em círculos meditativos sempre que eu passava, certo? Respirei fundo. Meu dia de fracasso estava se afastando de mim. O nó no meu estômago afrouxou. Meus ombros relaxaram. Este momento estava sereno e O poder de Nastasia é tão incrivelmente forte. Tenho medo. Minha coluna se tensionou um pouco. Quem tinha pensado isso? Já havia ficado claro o quanto era estranho que eu às vezes pudesse ouvir os pensamentos das pessoas durante a meditação. Aparentemente, o imortal comum não carregava o peso de saber o que as pessoas pensavam sobre ele. Mas quem aqui estava preocupado comigo? N, certamente, sendo a única professora presente. Mas talvez Rachel ou Daisuke, dois alunos realmente avançados? Acalmei minha respiração e me abri para receber mais. Eu deveria dar o pote de Shiro. Isso eu reconheci como sendo Daisuke. O pensamento dele chegou a mim de repente. Ele tinha uma tigela pequena e bonita que o irmão tinha feito. O irmão estava morto, e essa era a única coisa que Daisuke tinha dele. Ele estava dividido entre a necessidade de se separar de todos os pertences e o desejo de manter uma pequena lembrança do irmão consigo. Eu deveria ir para casa ver minha mãe logo. Esta era Rachel. Eu me perguntei onde a mãe dela estava. Sabia que Rachel era originalmente do México. Vou para cima de Rain como um macaco com um cacho de bananas. Quase engasguei e me forcei a engolir devagar. Essa tinha que ser Amy. Ela estava encarando suas emoções. Não estava se recusando a lidar com as coisas, porque a coisa com a qual ela estava lidando era o desejo intenso de ser uma pessoa normal com um cara gato pular em um estranho que ela nem conhecia. Nastasia, você é uma tremenda covarde. O quê? Quem era esse? Ah, sim, era eu. O quê? Você é uma covarde. Age como se fosse durona, mas na verdade é um marshmallow derretido feito de medos de adolescente. Fica dizendo que quer melhorar, mas só se não tiver que fazer nada difícil. O que isso significa? Estou fazendo coisas difíceis. Não. Seu fazer coisas difíceis consiste em não brigar com todo mundo por tudo, e isso é um começo. Mas você tem que fazer mais do que apenas não dizer não. Você precisa ser proativa, não passiva. Não pode fugir correndo de Meriwether, de Dre, de Rain. Você pode acertar as coisas. Você, Ness, precisa crescer, de uma vez por todas. Bem, acho que estamos adentrando a verdade aqui. Eu estava praticamente bufando de raiva. Como meu próprio subconsciente ousava se virar contra mim. Como você está desviando do que precisa fazer ao se concentrar em ficar com raiva. Eu quase dei uma risada debochada de raiva. Muito bem, vamos começar a voltar, disse Anne suavemente. Quem meu subconsciente achava que era? Abri os olhos, furiosa por Anne ter sugerido que eu fizesse isso, por River ter me obrigado. Daisuke, à minha frente, parecia perturbado, sem ter chegado a uma resposta sobre a tigela do irmão. Rachel estava pensativa. Anne estava com os olhos em mim. E Amy, a jovem e linda doida por Rain? Olhei para ela e sufoquei um grito, com um salto para trás. Amy estava com o rosto de Ince, belo e sobrenatural. Estava com o olhar escuro e intenso de Ince, com os cachos negros, os olhos fixados nos meus. Vi minhas visões sobre ele.
Meus sonhos. Fiz um mega esforço para não dar um salto e me levantar. Em vez disso, pisquei e inspirei fundo. Então Amy voltou a ser Amy. Todo mundo estava olhando para mim. Passei a mão sobre a boca. Eu tremia. Me desculpem, murmurei. Ilusão de ótica. Ele estava me caçando, perseguindo minha mente, e senti medo. Sonhos e ilusões já eram coisas difíceis com as quais lidar. Se ele ia ficar aparecendo durante um dia normal e desperto, então eu ia ficar seriamente perturbada. Quase chorei de alegria quando, de repente, o sinal do jantar tocou. Fiquei de pé, joguei minha almofada de trigo sarraceno na pilha que havia no canto e segui atrás de Rachel. Não tão rápido, gafanhoto. Ness, um minuto? Virei-me com extrema relutância para encarar Anne. Os outros saíram, sortudos malditos, nos deixando sozinhas na pequena sala. Anne parecia estar pensando sobre como dizer uma coisa. Por fim, perguntou: Está tudo bem? Você pareceu muito perturbada por um segundo. Ah, estou bem. Respondi, de maneira pouco convincente. Ela esperou alguns segundos para ver se eu desmoronaria e falaria a verdade, mas quando isso não aconteceu, seguiu em frente. Eu lembrei que você ouviu pensamentos das pessoas em outra aula de meditação. Acho. Eu não tinha certeza se você conseguiria fazer isso sempre ou se tinha sido um acaso, mas não é legal ficar escutando. Tem algum jeito de impedir? Perguntei. Anne piscou, surpresa. Tem. Você não escuta de propósito? Não, eu só meio que sinto minha mente se abrir. Lembrei-me das coisas cruéis que minha Neste interior jogou na minha cara. Às vezes, até demais. Tudo bem, essa vai ser nossa próxima aula, mencionou ela. Nunca precisei ensinar ninguém a fazer isso. Quase ninguém consegue, mas faz sentido para você. Eu devia ter pensado nisso antes. Vou ensinar como se faz, tá? Claro. Saí andando, mas ela ainda não tinha terminado. Nastásia, você realmente pareceu assustada no final, quando olhou para Amy. O que foi? Olhei para Anne rapidamente, lembrando que Amy era a irmã dela. Nada. Amy é ótima. Foi só minha mente me pregando peças. Por um segundo, ela se pareceu com outra pessoa. O amigo que deixei em Londres. Ince. Anne franziu a testa. Você andou pensando em Ince? Não naquele momento. Mas não é nada com Amy. Ela não se parece com ele nem nada. Hum. Ele me acompanhou, saindo da sala. Eu dei de ombros, envergonhada e não querendo falar sobre aquilo. Será que minha mente estava me dizendo que eu era irremediavelmente sombria? Tanto quanto Inocêncio? Tanto quanto meus pais foram? Será que estava no meu sangue e não dava para escapar? E faria algum sentido eu estar ali se isso fosse verdade?